Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 37. E diz assim a palavra do nosso Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Eu queria falar ao seu coração nesta noite sobre o tema ultrapassando os limites. Ultrapassando os limites. Nós estamos aqui vendo Jesus desenvolvendo o ministério dele. E de fato Jesus teve grande dificuldade durante todo o seu ministério com as autoridades religiosas constituídas. Os peritos da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles viviam em torno de Jesus, mas muitos deles não para se alimentar, não para aprender, não para degustar do conhecimento do Mestre, mas para questionar Jesus, mas para tentar pegar Jesus contradizendo a lei de Moisés ou se opondo à lei de Roma. E de fato Jesus teve grandes dificuldades com essa liderança religiosa. E nesse momento nós estamos mais uma vez diante de um público muito específico. Um perito da lei começa a desenvolver um diálogo com Jesus. E a primeira pergunta que esse perito da lei faz a Jesus é: como eu devo proceder ou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai perguntar a ele o que está escrito na lei, uma vez que ele, sendo perito da lei, saberia responder Jesus com toda tranquilidade acerca do seu questionamento. E da forma como Jesus esperava, ele respondeu, e respondeu muito bem. Porque o perito da lei vai dizer a Jesus assim: olha, para herdar a vida eterna, a lei de Moisés vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E Jesus vai responder a ele: olha, você de fato respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então temos uma questão encerrada aqui. Para herdar a vida eterna, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Mas não contente, esse perito na lei vai indagar Jesus. E após citar Deuteronômio 6,5 e Levíticos 19,18, e lá em Deuteronômio 6,5, nós vamos ter Deus falando ao povo de Israel: ame ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Em Levítico 19,18 nós vamos ter Deus falando ao povo: olha,
ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E o perito da lei, esse estudioso, após citar esses dois textos do Antigo Testamento, faz uma segunda pergunta a Jesus. E de fato essa pergunta, nela está a verdadeira dúvida desse perito, e a pergunta que ele vai fazer a Jesus é: bom, eu sei quem é Deus e como devo amar, mas quem é esse próximo? De que se trata esse próximo? Quais são essas pessoas? E essa é a pergunta que vai fazer com que Jesus discorra sobre esse assunto através de uma parábola para tentar esclarecer a dúvida deste homem que era muito conhecedor da lei. E Jesus vai falar sobre um viajante que descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho esse homem foi assaltado. E nós temos três personagens que Jesus Cristo traz para essa parábola. O primeiro personagem é um sacerdote, o segundo personagem é um levita e o terceiro personagem é um samaritano. E Jesus vai dar a oportunidade para esses três homens de exercer misericórdia dentro da necessidade desse viajante que foi surpreendido por assaltantes, teve a sua mercadoria roubada, foi agredido fisicamente e deixado como morto na beirada da estrada. E após discorrer sobre esses três personagens, Cristo volta a deliberar com esse perito da lei acerca do próximo. E é onde nós temos essa questão encerrada. Jesus vai indagar a ele, depois de trazer essa analogia a ele, essa ilustração acerca de quem seria esse próximo, na tentativa de ver se o seu objetivo tinha sido alcançado, que era de trazer à memória desse perito da lei quem de fato seria o próximo, para que ele pudesse então ter a sua dúvida esclarecida. E é muito interessante porque nós sabemos que essa parábola que Jesus conta é uma parábola verdadeira. O caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho que de fato era reconhecido como muito perigoso. Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar e Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. E esse caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho que corria entre desfiladeiros rochosos, com muitas curvas imprevistas, o que fazia desse lugar um lugar ideal para que os assaltantes pudessem operar. Quando Jesus contou essa história para o perito da lei, Jesus estava se referindo a um fato que corriqueiramente, constantemente acontecia no caminho de Jerusalém para Jericó. Raramente as pessoas transitavam de Jerusalém para Jericó sozinhas, exatamente por causa do grande perigo que aquela estrada oferecia. Via de regra, eles levavam as suas mercadorias e objetos valiosos diante deste trajeto, andando e viajando sempre em caravanas, procurando nesse sentido adquirir um pouco mais de segurança nesse trabalho. Se você já foi daqui de São Paulo, lá para o litoral, para a Baixada, para a praia, vocês vão se deparar com um caminho semelhante com esse caminho que vai de Jerusalém para Jericó. Nós estamos acima do mar e é como se Jericó fosse lá o litoral, abaixo do mar. E o nosso trajeto daqui para a praia é um trajeto muito semelhante, uma vez que nós cortamos aí, muitas montanhas e penhascos rochosos, um caminho cheio de curvas, e é mais ou menos esse cenário que Jesus está trazendo para a memória dos seus leitores, daquele público que ele está discorrendo sobre essa parábola. E eu queria falar ao seu coração, a partir desse texto, 3 lições que Jesus nos ensina sobre o próximo. E é exatamente sobre o próximo que Jesus é indagado. E eu gostaria de que nesses próximos minutos nós começássemos a pensar um pouco
sobre o próximo. A ênfase da parábola não é o assaltante, a ênfase da parábola não é o sacerdote, não é o levita, a ênfase da parábola também não é o samaritano. A ênfase da parábola está em um personagem, que é esse personagem que durante o trajeto é assaltado, ele é ferido e deixado como morto na beira da estrada e necessita de ajuda. E é em torno deste personagem que Jesus vai discorrer. É em torno deste personagem que Jesus vai trazer para o seu público um ensinamento muito importante acerca de quem é o próximo. E a primeira coisa que nós vemos acontecer aqui é Jesus trazendo essa imagem do próximo como algo que completa a primeira pergunta feita pelo perito da lei. Porque a pergunta inicial é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta vem logo em seguida: ame a Deus, mas também ame ao seu próximo. Jesus vai dizer: faça isso e viverá. Faça isso e terá a vida eterna. Portanto, nós estamos dentro de um contexto que complementa ainda a primeira resposta feita pelo perito da lei. E Jesus vai dizer como o próximo é importante na maneira como nós nos relacionamos com Deus. O como o próximo é importante nesse processo de salvação, regeneração, santificação e glorificação, no sentido de que a igreja nesse mundo, neste reino, adora a Deus, glorifica a Deus e não faz isso individualmente, faz isso coletivamente. E a primeira verdade que Jesus vai dizer a esse perito da lei, a primeira característica que Jesus vai trabalhar acerca do próximo com esse perito da lei é: o próximo não pode ser definido em termos limitados. A pergunta do perito da lei é: quem é esse próximo? O intérprete da lei tinha pequenos sistemas bem pré-determinados que lhes permitiam amar dentro de certos limites, dentro de alguns limites. Na cabeça do judeu, o conceito do próximo só contemplava os seus próprios concidadãos judeus. Para vocês terem ideia, alguns judeus diziam que era ilegal ajudar uma mulher gentia no parto, porque isso só significava trazer outro gentio para o mundo. O perito da lei, o sistema religioso judaico, ele criava grandes limitações acerca do amor que deveria ser derramado ou dispensado sobre o próximo. E o grande esforço de Jesus nesse primeiro momento é exatamente desmascarar o conceito, o preconceito e o ódio que esse público, esse perito, esses escribas, esses fariseus tinham em relação a algumas limitações que o seu sistema impunham acerca de como eles deveriam amar ou quão abrangente deveria ser esse amor em relação ao próximo. Nós sabemos que judeus e samaritanos têm uma grande dificuldade de relacionamento. Sabemos que eles não conversam, que eles não comem junto, que eles não adoram junto, que eles não compartilham do alimento na mesa junto. Sabemos que o judeu olha para o samaritano como um mestiço, como alguém impuro. E essa dificuldade de relacionamento acontece desde muito tempo atrás, onde Israel é dividido em dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte com a capital em Samaria, Reino do Sul com a capital em Jerusalém. E nós sabemos que Samaria foi levado cativo pelos assírios, e durante esse processo de convivência com os pagãos, eles trouxeram muitos costumes do paganismo para dentro do seu sistema religioso e de adoração a Javé. E Jerusalém,
começou a olhar para os samaritanos como pessoas impuras, como pessoas que tinham sido corrompidos pelo paganismo, pela adoração a falsos deuses, e esse foi o motivo que criou o distanciamento e a ruptura entre samaritanos e judeus. Quando Jesus traz um samaritano para dentro desta parábola, ele traz um grande dilema para aquele perito da lei resolver. Mas a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui, que é esse primeiro ponto, essa primeira característica, é desconstruir. Ele está desconstruindo esse sistema de crenças limitantes que os judeus criaram. O próximo, portanto, a partir deste momento, não pode ser definido em termos limitados. A pergunta do perito da lei é: quem é o próximo? Me mostre quem é ele. Qual é esse grupo de pessoas? Qual é esta nação? Qual é esta comunidade? Quais são essas frentes? E Jesus vai dizer para esse perito na lei, esse homem que conhece a Torá, que conhece os mandamentos de Deus. E a primeira coisa importantíssima que Jesus vai tentar trabalhar na mente desse perito da lei é exatamente a questão de que o próximo que ele quer colocar dentro de uma caixinha, o próximo que ele quer que Jesus identifique, Jesus está dizendo, o próximo não pode ser definido em termos limitados. O próximo não podemos definir em termos de exclusividade. O próximo não pode ser definido por sua etnia, por sua religiosidade, por seu partido político, pelo bairro que ele mora, pela classe social, pelo seu poder aquisitivo. Portanto, o próximo não pode ser definido em termos limitados. E esse é um grande desafio para a igreja do século XXI. Esse é um grande desafio para nós hoje, porque nós também, como judeus, definimos e limitamos as pessoas que nós queremos amar. Nós definimos e limitamos as pessoas que serão alvos do nosso amor. Nós definimos e limitamos as pessoas que nós escolhemos amar, as pessoas que nós queremos nos importar, cuidar, estar perto, zelar. E a primeira lição que eu queria que você trouxesse ao seu coração nesta noite é exatamente o ensinamento de Jesus acerca do próximo. E assim como ele ensina, esse perito da lei, ensina a igreja hoje a olhar para o amor como algo que não pode ser definido em termos de limitação, ou de classe social, de classe econômica, ou mesmo a religião. Eu digo isso a você porque hoje, com muita facilidade, nós vemos muitos cristãos fazendo a mesma pergunta do perito da lei, ou querendo amar da mesma forma que o perito da lei, amar os seus próprios concidadãos. Hoje, nós olhamos para as redes sociais, meus irmãos, e percebemos com muita facilidade o cristão, o seguidor de Jesus, aquele que diz que ama a Deus, aquele que também quer desfrutar da vida eterna, amando como o perito da lei gostaria de amar. E tentando ouvir a resposta que o perito da lei gostaria de ouvir. E hoje nós vemos nas redes sociais pessoas, por exemplo, escolhendo limitar o seu campo de amor, ou as pessoas que vão amar. É triste, mas hoje nós vemos nas redes sociais um exemplo muito claro sobre isso. Quando nós vemos um cristão colocar lá na rede social que o seu discurso de ódio acerca de uma autoridade política, autoridade governamental, nós vemos cristãos que estão lá dentro da igreja, adorando a Deus, dizendo que não vai orar por fulano ou por Beltrano, porque não votou nessas pessoas. Meus irmãos, esse é um exemplo clássico de como nós definimos
o próximo em termos limitados e limitamos a área de atuação do meu amor em relação ao próximo. Nós escolhemos quem queremos amar. Nós escolhemos por quem queremos orar. Nós escolhemos quem queremos respeitar. Nós escolhemos quem queremos ajudar. E isso, de fato, é uma mentalidade que precisa ser mudado dentro da minha espiritualidade com Deus, dentro da convivência cristã e dentro do sistema que Jesus Cristo ensina acerca do amor. E hoje nós somos encorajados a olharmos para essas limitações que nós criamos e ir além delas. Por isso o tema é ultrapassando os limites. Hoje nós somos ensinados a respeitar muitos limites. E tem limites que são extremamente importantes para que a gente desfrute de saúde, boa segurança. A Bíblia, em sua essência, traz muitas limitações em relação ao nosso caráter, à nossa moral, às práticas que devemos realizar ou não, aquilo que devemos falar ou não, como nós devemos agir ou não. Mas Jesus Cristo agora vem ensinar a gente que quando o assunto é o amor ao próximo, nós precisamos ultrapassar todos os limites que nós criamos, todos os termos que nós criamos, todas as definições que nós criamos, porque o amor que deve ser exercido por nós não é um amor que define exclusividade, que define etnia, que define partido político, que define religião ou classe social. Hoje é muito comum encontrarmos cristãos que decidiram não amar um homossexual, por exemplo. É muito comum nós encontrarmos cristãos que decidiram não amar a prostituta. E eles são alvos do nosso amor. É muito comum hoje nós encontrarmos dentro do cristianismo uma parte de pessoas, ou de irmãos, ou de cristãos, que escolheram ser intolerantes contra as religiões afrodescendentes. Pessoas que declararam guerra, que dispõem de discursos de ódio, que ferem e atacam. Nós escolhemos não amar os católicos, os muçulmanos, os espíritas, os budistas. E assim nós vamos limitando a área de atuação do nosso amor em relação ao próximo. E essa é uma mentalidade que precisa ser corrigida, ainda mais em dias como os que nós enfrentamos hoje, que o próximo demanda uma necessidade maior e o próximo não se identifica a partir da sua fé e da sua crença. Nós escolhemos trazer para o nosso campo de atuação do amor as pessoas que pensam como nós pensamos. Nós queremos amar as pessoas que gostam das coisas que nós gostamos, que têm a fé que nós temos, que crê no mesmo Deus que nós cremos, que se veste como nós nos vestimos, que frequenta a igreja como eu frequento. E nós vamos limitando e definindo esses termos de limitação que precisam ser destruídos, precisam ser aniquilados. Nós precisamos ultrapassar esses limites. O próximo não pode ser definido em termos de limitação. É isso que Jesus está ensinando. E hoje eu encorajo a você a orar pelo político que você não gosta e amar ele dessa forma. Eu encorajo a você a olhar por aquele que não tem a mesma fé no Deus que você tem, por causa do amor e não por causa da fé. Cristo não nos convida para amar somente aqueles que servem a Cristo. Cristo nos convida para amar, olhando para esta parábola, todas quantas pessoas necessitam do amor, necessitam do cuidado, dispõem de uma necessidade e você pode suprir. Hoje eu convido você a amar aquele irmão que não é da Igreja Batista da Amizade, aquele irmão que votou num político diferente do seu. Amar o político que você não votou nele, amar o governador que não recebeu o seu voto,
Amar o camarada que está lá na periferia, com uma arma na mão, tentando maquinar e planejar o mal. Eu estou dizendo que quando você rompe essas fronteiras das limitações e ora por essas pessoas, essa é uma demonstração de amor. Esse é o primeiro passo para que o amor ilimitado de Deus possa alcançar de forma ilimitada todas as pessoas que necessitam dele. A igreja não foi convocada nem chamada para amar somente a igreja. A igreja foi chamada para amar a alma perdida. E isso Jesus nos ensina. Jesus foi além dos limites que a tradição impunha. Jesus foi além dos limites que a lei determinava. Jesus foi além dos limites que a sociedade estabeleceu. Jesus tocou no leproso e foi além dos limites da lei, porque a lei proibia que qualquer pessoa tocasse em um leproso. Mas Jesus não limitou o seu amor abrangente a um público específico. Jesus não amou só o judeu, não amou só a nação de Israel. Jesus amou o gentil, Jesus amou o samaritano, Jesus amou a prostituta, Jesus amou o leproso e Jesus ultrapassou todos os limites impostos pela religião, pela situação política, pela situação financeira, pela situação socioeconômica do seu tempo. E hoje a igreja, eu e vocês, somos desafiados a superar da mesma maneira como Jesus superou. Hoje não é tempo da igreja se esconder, se isolar e dispensar amor somente para aqueles que ela própria escolheu. Hoje a igreja precisa sair da sua zona de conforto e amar o pobre, amar o órfão, amar a viúva, amar aquele que está mendigando, aquele que está sujo, aquele que está fedendo, amar a prostituta que está vendendo o seu corpo, amar o homossexual que está vivendo de uma maneira totalmente contrária ao propósito inicial de Deus. Nós somos chamados para amar essas pessoas porque Cristo ama todas essas pessoas incondicionalmente. Ainda que Cristo não concorde com o pecado dela, com o estilo de vida que ela vive, com a mentira que há em seu coração, com o engano que há em seu coração, com a corrupção que contaminou a sua alma, Cristo ama essas pessoas. E nós precisamos amar como Cristo amou. Nós somos chamados para amar essas pessoas da mesma forma. Obviamente que o amor de Cristo é o amor que quer transformar a vida dessas pessoas. Mas nós precisamos olhar para Cristo e também olhar para essas pessoas e nos aproximarmos dela com amor, com oração, a fim de que a vida delas também possam ser transformadas. Jesus nos ensina de maneira muito clara que o próximo não pode ser definido em termos limitados, e por isso ele conta a parábola de um homem que estava viajando e foi açoitado por assaltantes e foi acolhido não por um sacerdote e nem por um levita, homens que serviam a Deus, homens que cuidavam do templo, homens que ofereciam sacrifício, homens que precisavam viver na presença de Deus em santidade, em integridade, mas foram homens que ainda não tinham entendido que o amor de Deus, que o amor ao próximo não pode ser definido em termos limitados. Segundo aprendizado que Jesus traz para o nosso coração dentro desta parábola, a necessidade do próximo não permite a alienação. A necessidade do próximo não permite a alienação. Isso significa que nós temos um cenário de muita dor e sofrimento. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó
foi abordado por assaltantes, aquele homem teve os seus bens retirados dele, aquele homem foi espancado brutalmente, porque o texto diz que ele foi largado à beira da estrada, e a impressão que dava é que aquele homem estava morto. E quando desce um sacerdote, quando desce um levita, quando desce um samaritano, todos eles estão diante da demanda que uma sociedade depravada e corrompida produziu. Aquele homem foi vítima de assaltantes, homens que não temiam a Deus, homens que viviam de maneira contrária à lei de Deus, homens sem temor a Deus, homens cujo coração não é contemplado pela palavra de Deus. E aquele viajante foi vítima de uma sociedade, foi vítima de um sistema corrompido, de um sistema que caminha distante de Deus. Mas 3 homens passaram por ele, e os 3 tiveram a mesma oportunidade, a oportunidade de não se alienar ao sofrimento alheio. Hoje a igreja relevante não pode estar alienada ao sofrimento alheio, ao sofrimento que o próximo coloca diante de nós. A igreja é o alimento, a igreja é a alegria, a igreja é a esperança, a igreja é o remédio, a igreja é a cura, a igreja é alívio, a igreja é paz, a igreja é corpo, a igreja é o corpo do Deus vivo aqui nessa terra. E hoje, no tempo tão desafiador que nós vivemos, não podemos olhar para a demanda, isso é, não podemos olhar para o sofrimento do próximo, para a dor do próximo, para a necessidade do próximo, e ficar alienado em relação à nossa participação diante desse contexto. O sacerdote olhou para aquele homem, e obviamente que o sacerdote ficou com medo de tocar naquele homem, porque se aquele homem estivesse morto, ele seria considerado impuro durante 7 dias e teria que participar de um ritual de purificação e seria impedido de exercer o seu ofício de sacerdote durante esse tempo. Mas a questão, meus irmãos, é que o sacerdote olhou para o próximo, o sacerdote teve a oportunidade de identificar a necessidade do próximo e ele fez. Esse sacerdote certamente olhou para a necessidade daquele homem e sentiu piedade dele, sentiu pena dele, se compadeceu dele, mas não agiu diante da demanda que estava diante dos seus olhos, por questões religiosas, por questões sistêmicas de sacrifício que era determinado na lei. Mas como eu iniciei dizendo aos irmãos, Jesus ultrapassou algumas fronteiras e quebrou alguns protocolos exatamente para mostrar que o próximo e a necessidade do próximo, ela está acima de muitas práticas e protocolos que nós seguimos ritualmente. A necessidade do próximo e o próximo está acima, está além dos nossos dogmas e rituais. E a igreja do século 21, a igreja de hoje, precisa olhar para essa parábola e perceber que nós não podemos estar alienados dentro do nosso rito, dentro das 4 paredes, dentro do dogma, dentro do sistema e ficar alheio ao sofrimento da comunidade que está em torno dela, alheio ao sofrimento e à dor que a comunidade que está em torno dela demanda ela. A igreja relevante é a igreja que faz a diferença na sua comunidade, é a igreja que consegue mapear os desafios que está em torno dela e agir com eficiência, agir estrategicamente, a fim de que possa minimizar ou sanar esse tipo de demanda que chega até nós, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas que está nessa terra, mas que está nesse reino e precisa olhar para o próximo e se compadecer do sofrimento alheio e não se alienar dele.
que precisa olhar para o próximo e se compadecer da dor dele, e não estar alienado à dor dele, a se compadecer da fome dele, e não estar alienado à fome dele. Jesus mostra que um sacerdote e um levita tiveram a oportunidade de serem relevantes, mas estavam presos ainda em sistemas, e o amor ao próximo não era aquilo que motivava a sua ação, mas a regra, mas o protocolo. E Jesus está mostrando para nós que o amor ao próximo precisa superar, precisa ultrapassar as limitações impostas por protocolos, tradição e sistemas que nos motivam a ignorar, que nos motivam a nos alienar, que nos motiva a ficar indiferente em relação ao sofrimento, à necessidade, à dor, à angústia e à aflição que o próximo tem. Terceiro, o próximo possibilita a experiência da utilidade. Nós vamos olhar Jesus trabalhando um pouco disso nessa parábola. Bom, nós temos uma demanda, e a demanda temos um homem na beira da estrada, machucado, ferido, sangrando, quase morto. E essa é a demanda. E nós precisamos olhar Jesus dizendo assim, nós precisamos ser úteis de alguma forma. Olha, perito da lei, nós temos uma demanda, nós temos um próximo aqui, e esse próximo é aquele que traz até mim uma necessidade que precisa ser suprida, e nós precisamos ter a capacidade de sermos úteis na vida desse próximo. O próximo, meus irmãos, dá a nós a condição, a possibilidade, a oportunidade de experimentar a grandiosa experiência da utilidade no reino de Deus. Você já se perguntou até que ponto está sendo útil no reino de Deus? Até que ponto a tua ação como um cristão dentro do reino é útil para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua comunidade, para a vida da igreja, para a vida dos seus vizinhos? Você já se perguntou? Qual é a minha utilidade dentro do reino? Afinal de contas, somos chamados das trevas para a luz, para amar, para adorar a Deus, para amar a Deus e para amar o próximo. Temos a nossa vida transformada a fim de que possamos expressar o amor de Deus. E como expressar o amor de Deus, meu querido, se não for dispensando sobre o próximo? Como expressar o amor de Deus e ser útil na manifestação do amor de Deus como um canal que expressa o amor de Deus, se não na vida do próximo, se não na vida daquele que sofre, daquele que demanda necessidade, daquele que está angustiado, daquele que está aflito? E com muita facilidade nós escolhemos quem amar com o amor que Deus tem derramado sobre nós. E esse é um erro que Jesus quer reparar na mentalidade daquele perito da lei. Nós precisamos amar não a partir das nossas convicções, não a partir dos nossos critérios, mas precisamos amar a partir dos critérios que Cristo nos dá. Jesus diz aos seus discípulos, em João, no Evangelho de João, que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Isso é, se eu amar o meu próximo, se eu amar ao próximo, se eu dispensar compaixão, misericórdia, graça e benevolência na vida do próximo. Nós queremos ser conhecidos como cristãos, colocando uma Bíblia como essa debaixo do braço. Nós queremos ser conhecidos como servos de Deus, participando rotineiramente de todos os cultos
que a igreja promove. Nós queremos ser conhecidos como servos de Deus, usando terno, gravata. Nós queremos ser conhecidos como servos de Deus, fazendo orações bonitas, enfeitadas e ornamentadas. Mas Jesus diz que nós somente seremos reconhecidos como servo dele se nós amarmos o próximo como ele amou, como ele ensinou a amar. E o amor de Jesus é um amor útil. O sacerdote se apressou a passar ao lado do homem e, sem dúvida, estava lembrando de que se ele tocasse aquele homem se tornaria impuro. E a lei dizia que ele deveria se afastar do seu ofício. E apesar de não ter certeza daquele homem, não ter certeza se aquele homem estava morto ou não, por causa do rito, por causa do sistema, ele optou por se afastar e passar longe. Ele ficou com medo de tocar o homem, e se ele tocasse aquele homem, perderia o seu turno no serviço do templo. E se negou a arriscar-se. Era um homem que sustentava os valores cerimoniais acima do amor, acima da caridade ao próximo. Para ele, para o sacerdote, para o levita, o templo e a liturgia do seu culto significavam mais para eles do que a dor daquele homem, do que a necessidade que aquele homem demandava para eles, do que o sofrimento daquele homem. E é esse pensamento que Jesus quer corrigir dentro do ensino da parábola. A liturgia não significa mais do que a demanda, do que o sofrimento do próximo. O culto não significa mais, o dogma não significa mais do que a demanda que o próximo traz até mim. E é por isso que Tiago vai dizer, olha, não tem sentido você dizer ao seu irmão, vai em paz, se ele não tem o que comer em casa. Cuidado para que a tua religião não seja falsa e não seja vã. Nós podemos construir facilmente na nossa caminhada cristã uma falsa ideia de intimidade com Deus, a partir do rito, a partir dos encontros, a partir das programações. E nós percebemos que Jesus está nos ensinando de que de fato nós só experimentamos do amor de Deus, da comunhão com Deus, de intimidade com Deus, à medida em que esse amor que Deus derrama sobre mim, por meio da minha vida também alcança outras pessoas, e esse é o próximo. Por isso a necessidade de que a igreja hoje tenha uma nova mentalidade. Orem por aquelas pessoas pelas quais você não tem afinidade. Ore por aquelas pessoas que não pensam igual a você e ame elas. Ore por aquelas pessoas que vivem no pecado e que você reprova e que você não concorda, mas ore por ela, ame ela, a fim de que ela seja alvo do amor de Deus por meio da tua vida. Eu e vocês, em Cristo Jesus, somos uma extensão do amor de Deus, e esse amor deve superar e ultrapassar todas as fronteiras. Talvez a oração do sacerdote e do levita fosse, ó Senhor, ajuda este pobre homem que está caído e ferido aqui. Talvez a oração deles tenha sido, tenha compaixão, Senhor, deste homem que está quase morrendo aqui. Eu não posso me aproximar deste homem por causa do Senhor, por causa do templo, por causa das regras, por causa da lei. E se não fosse isso, talvez eu poderia até ter alguma utilidade na vida deste homem. Mas Jesus está mostrando que aquele samaritano, que era um homem tão rejeitado pelos judeus, tão humilhado pelos judeus, tão criticado pelos judeus, foi o samaritano que teve utilidade na vida daquele homem. Quem é o próximo? A pergunta que o perito da lei faz a Jesus. Quem é o próximo?
E Jesus vai responder a ele assim: qual foi dos 3 homens que passaram por aquele jovem que foi o próximo dele? E o próprio perito da lei conseguiu entender o ensinamento de Jesus acerca do próximo. E o perito da lei respondeu a Jesus: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse àquele homem: vá e faça o mesmo. Quem é o meu próximo? Qualquer um que eu possa ajudar. O meu próximo é qualquer um que, vindo até a mim, levante a sua mão, peça socorro, grite por misericórdia, peça auxílio. Esse é o meu próximo. O meu próximo é qualquer pessoa que, cruzando o meu caminho, demande uma necessidade na qual eu possa ser útil. Aquele samaritano teve utilidade, porque o amor de Deus estava sobre ele. E o próximo possibilitou ao samaritano experimentar a grande e maravilhosa experiência da utilidade. Aquele samaritano, como vocês bem conhecem o texto, desceu de seu cavalo, tratou das feridas daquele homem, derramando sobre ela vinho, derramando sobre ela óleo, tomou aquele homem nos teus braços, conduziu ele até o seu animal. Aquele samaritano carregou este homem até uma hospedaria, cuidou dele lá durante um dia e precisou ir embora, mas disse ao dono da hospedaria: cuide deste homem, pois quando eu voltar, lhe pagarei tudo o que for necessário. Meus irmãos, é para isso que Cristo nos chama. Cristo nos chama para amar o próximo e para que nós tenhamos a capacidade de não definir o próximo em termos limitados. Cristo nos chama para ir além das nossas próprias limitações no que diz respeito a amar. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, vai dizer assim àqueles irmãos: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isto é, irmãos, amar o próximo não é uma escolha, nós devemos, é um débito que nós temos. Cristo nos amou, estando nós mergulhados ainda em nossos pecados. Nós devemos amar aquele homem que foi rejeitado pelo sacerdote. O sacerdote, ao olhar para aquele homem, pensou: poxa, se eu tocar nele, vou me tornar impuro. E Cristo tocou no leproso, e o leproso era um homem puro, mas Cristo não se importou. Cristo permitiu que uma prostituta adentrasse a uma sala de jantar de um homem chamado Simeão, e ali abraçasse os seus pés, e derramasse as suas lágrimas, e as secasse com seus próprios cabelos. Cristo não se importou de ver aquela mulher tocando nele, porque Cristo amou ela para além dos termos que nós criamos e limitamos. Cristo amou aquele homem leproso, Cristo amou aquela prostituta, Cristo amou um publicano, Cristo se assentava com pecadores e comia com eles, porque Cristo amava aquelas pessoas de maneira incondicional. Hoje, o amor de Cristo chegou até nós, e esse amor que chegou até nós, de forma tão esplendorosa, de forma tão magnífica, de forma tão indigna, não pode ser neutralizado em mim. O amor de Cristo que está em mim precisa ser conhecido por meio do próximo, por meio da minha ação na vida do próximo. Portanto, nós convidamos você hoje a ultrapassar
os limites dos dogmas, os limites políticos, os limites da religião, os limites que nós criamos a partir de concepções pré-julgadoras, preconceituosas. Nós convidamos você a amar o próximo. E o próximo, primeiro, não pode ser definido em termos limitados. Segundo, a necessidade do próximo é importante porque não permite que eu fique alienado diante dela. Terceiro, o próximo possibilita a experiência da utilidade no reino de Deus. Cristãos relevantes são aqueles que têm a mente posta no céu, mas que também têm utilidade na terra. Meus irmãos, hoje a realidade da igreja é assustadora, uma vez que nos declaramos pessoas santas, pessoas espirituais, pessoas que têm intimidade com Deus, mas que não temos utilidade na terra, e esse é um erro, porque o amor de Cristo manifesto na pessoa, o amor de Deus manifesto na pessoa de Cristo, foi um amor que tinha utilidade na terra, utilidade na vida das pessoas, utilidade na dor, utilidade no sofrimento, utilidade para libertar, utilidade para salvar. Vivemos um cristianismo onde estamos tão conectados com Deus que não temos mais condições de sermos úteis na terra. E essa era a condição daquele sacerdote e daquele levita, mas que não pode ser a condição do cristão, da igreja, do povo de Deus no século 21. E eu vou encerrar esse momento de meditação com essa afirmação. Cristãos relevantes são aqueles que têm a sua mente em Cristo, que têm a sua mente posta no céu, que têm intimidade com Deus, que têm comunhão com Deus, mas que também têm utilidade na terra. Também tem utilidade na comunidade, utilidade na dor, na guerra, na batalha, no sofrimento. Cristãos que têm utilidade na vida do pecador, que precisa se arrepender, conhecer Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que também, com a sua mente posta no céu, também continue tendo utilidade na terra. Se você é um cristão que tem tanta intimidade com Deus, tanta comunhão com Deus, que não tem mais nenhuma utilidade na terra, é o momento de você repensar a sua espiritualidade, porque o amor de Deus compartilhado conosco é um amor que tem utilidade nesta terra, neste reino, para o mundo vindouro. E se você é um cristão que está com a mente posta no céu, com os seus pensamentos naquilo que vem do alto, naquilo que está no alto e que também tem utilidade na terra, louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por sua existência. Cristãos relevantes fazem a diferença. Cristãos relevantes são diferentes. Somos chamados para sair da zona de conforto e amar, ainda que isso doa, ainda que isso nos constranja de alguma forma. Paulo vai falar que o amor de Cristo nos constrange, que o seu amor seja aquele que também constrange, porque vem da parte de Cristo. Ame aquele que está jogado na rua. Ame aquele que está mergulhado no pecado. Ame aquele que está gritando pelo pão. Ame aquele que está suplicando por ajuda. Ame aquele que é o seu próximo, porque fazendo isso, seremos conhecidos como servos do nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus. Que esta palavra tenha encontrado um lugar especial no seu coração. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque a igreja, a nossa pequena comunidade, a nossa simples comunidade, tem amado para além das fronteiras dos seus próprios portões, tem amado para além do rol de membros registrado em nossas atas, tem amado para além das nossas concepções,
para além das nossas limitações, que esta igreja continue sendo conhecida por ser uma igreja que ama o próximo, que se importa com o próximo, que vence e supera as próprias limitações para amar o próximo, como Cristo tem nos ensinado a amar. Louvamos a Deus por sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que durante esta semana você olhe com um olhar diferente para as oportunidades de servir ao próximo, com as oportunidades que aparecerão diante de você, para que você possa ser um cristão relevante, espiritual, mas que também tenha alguma utilidade aqui nessa terra.